Sejam bem-vindos para a nossa aula de número 2 do assunto de escatologia. Se na semana passada nós estávamos no princípio das dores, hoje nós estamos nos últimos dias mesmo, assim, estamos na iminência. E o pessoal do Polo IBAV, da Pecerica, vocês vão ter uma surpresa, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo, e aí vocês terão, inclusive, uma oportunidade de ouro aí nas próximas semanas. Mas persevere até o fim, que depois eu digo qual que vai ser essa surpresa. Bom, meus irmãos, na aula passada, nós falamos sobre o início dos últimos dias, nós falamos o que é escatologia, e vimos bastante a respeito do reino já, que o reino já inaugurou, e como foi as implicações, e quais foram as implicações escatológicas no primeiro século. E depois, nós demos um salto, e fomos tratar de juízo, de estado intermediário, estado eterno. E aí ficou faltando essa lacuna do meio, que é o assunto que nós vamos estudar hoje. Talvez alguns tenham vindo assistir a aula de escatologia só pensando nesse assunto, que são as posições acerca do milênio, as chamadas posições milenaristas, né? Esse termo milenaristas, ele vem de milênio. Bom, onde estamos? O Messias veio e inaugurou o seu reino. Glória a Deus por isso. Com a implementação dos últimos dias. Então, nós vimos que os últimos dias não há algo que está para começar, mas que já começaram e que nós já estamos aí nos últimos dias. Jesus reina hoje no céu e voltará para consumar seu reinado. Então, esse reino invisível, ele se tornará visível para todas as pessoas. A escatologia, sobretudo no Novo Testamento, se concentra na volta do Messias para trazer livramento e juízo e inaugurar o estado eterno. Bom, então, o item 1 diz que ele já veio, e o item 2 diz da sua volta. E nesse meio, né, é o item 3. O que acontece entre o já e o ainda não do reino? Qual o caminho e o papel da igreja entre a inauguração e a consumação do reino? Bom, vai ser sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Lembrando, meus irmãos, que a expressão posição milenarista, ela vem do milênio, por conta do texto de Apocalipse 20, nós vamos chegar nele logo mais. Mas poderíamos chamar essas posições de posições acerca do reino, porque na verdade essas posições são diferentes interpretações acerca de como será esse reino que Jesus já inaugurou, mas que ainda não está consumado. Eu não coloquei aqui, como na aula passada, um slide com o nosso cronograma, porque o nosso cronograma hoje é um só. Tratarmos das posições acerca do milênio. E aqui estão elas, meus irmãos. Olha só que bonito. As 4 principais posições acerca do que ocorrerá, no nosso caso, do que já está acontecendo, entre o já e o ainda não. Por que eu coloquei 4 principais posições? Porque mesmo dentro dessas posições, você não tem um consenso entre todos os estudiosos. Eles concordam com muitas coisas, mas às vezes um texto, uma nuance diferencia-se. Então são 4 posições de modo geral, e conforme você vai dando um zoom, né, entrando mais a fundo em cada uma delas, você começa a ver algumas subdivisões. Então, quase todo livro de escatologia vai colocar dessa forma, com essas 4 divisões. Alguns vão apertar um pouco mais e colocar 3, porque o dispensacionalismo, ele é uma variação do pré-milenismo histórico. Mas eu já cheguei a contar 14 posições, meus irmãos. Contando aí as subdivisões e as variações possíveis, eu já cheguei a contar 14. Então, assim, nós não teremos tempo de observarmos todas essas variações. Então, vamos lidar com os principais pontos de cada uma delas, e como que elas variam entre si.
ok? Então, para os irmãos mais curiosos, eu coloquei aqui no próximo slide quais são algumas dessas variações. Então, o pré-milenismo, você tem o pós-tribulacionismo, você tem o mid-ou-meso-tribulacionismo, você tem o pensamento pré-ira, que vai dividir aí o que é ira e o que é tribulação. Dentro do dispensacionalismo, você tem pelo menos 4 variações, você tem o clássico, o revisado, o progressivo e o integrativo. Dentro do amilenismo, você tem pelo menos 3 variações, o agostiniano, clássico, e o amilenismo otimista. E dentro do pós-milenismo, você tem aí o pós-milenismo clássico e o pós-milenismo moderno. Bom, não se preocupem com essas informações por enquanto. Vamos nos concentrar nessas 4 posições aqui. Aí, meus irmãos, elas não seguem nenhuma ordem, tá? Nesse slide aí. O pré-milenismo histórico, ele foi a primeira das 4 posições a ser sistematizada. Foi a primeira posição a ser sistematizada. E quando eu digo sistematizada, não quer dizer que antes dela ninguém pensava a respeito disso. Mas sistematizada quando você tem escritos, você tem evidências que falam, vai ser assim, assim, assado, e nós chamamos disso. E você tem um nome para aquilo ali. Lembrando que os primeiros 360 anos, aproximadamente, da igreja, nós vivíamos sob uma perseguição muito intensa, muito forte do Império Romano. Nós não tínhamos, pelo menos em todas as comunidades, um entendimento até do que é cânon, do que é a Bíblia. Porque nós não tínhamos isso aqui naquela época, né? Um livro assim com 66 divisões dentro deles. Nós tínhamos cartas, nós tínhamos rolos, e até a igreja que estava na Espanha receber a carta que Paulo enviou para a igreja que estava na Turquia, em Éfeso, levava algum tempo, né? Então, levou alguns anos para que a igreja conseguisse sistematizar essas posições. E a primeira foi o pré-milenismo histórico, que nós vamos detalhar daqui para frente. A segunda posição a ser sistematizada foi o amilenismo. E aqui, meus irmãos, algo muito importante. A gente observa o quanto que o contexto em que as pessoas viviam influenciou na escatologia delas. Porque nós somos muito mais influenciados pelos nossos dias do que pela Bíblia. Infelizmente, isso é verdade. Não só no comportamento, que muitas vezes nós lutamos, né, contra o secularismo, mas muitas vezes até na nossa escatologia. Então, quem vive durante um período de perseguição intensa, tende a ter um olhar mais duro do futuro. Quem vive num período mais tranquilo, tende a ter um olhar um pouco mais otimista. E aí o amilenismo foi a segunda posição a ser sistematizada, por volta aí entre o século 3 e 4. Depois, lá na Idade Média, nós tivemos o pós-milenismo, que é a visão mais otimista de todas. Nós vamos falar dele mais para frente. E aí, por volta dos séculos 18, 19, nessa transição, nós tivemos aí o dispensacionalismo, que é uma espécie de revisão do pré-milenismo. Então, tivemos o pré-milenismo, e nós temos indícios do pré-milenismo já no século 2 e 3. Por volta aí do século 3 e 4, o amilenismo, e o amilenismo se fortaleceu bastante. O pós-milenismo nós temos aí na transição com os reformadores, mas inclusive um pouco antes deles. E temos mais recentemente o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, num contexto bem específico, que nós vamos falar logo mais, e olhando para trás, quais foram as escolas escatológicas que surgiram, ele revisou a primeira escola,
que foi o chamado pré-milenismo. O pré-milenismo está ali entre parênteses histórico, porque o dispensacionalismo, ele também é uma visão pré-milenista, tá? Então, às vezes, os irmãos encontrarão assim, pré-milenismo histórico, e às vezes encontrarão pré-milenismo dispensacionalista, né? Esse nome vem de dispensação. Bom, jogamos um monte de informação e agora a gente vai começar a puxá-las para o nosso meio e começar a funilar cada uma delas, ok? Até aqui, meus irmãos, conseguiram entender? Podemos prosseguir? Tudo ok? Amém. Tranquilo. Maravilha, então. Vamos seguir aqui. Talvez alguns tenham pensado isso. Por que tantas posições? E por que esse nome milênio? Bom, vamos lá. Estudando os textos acerca do fim, encontramos passagens otimistas, que tratam de conversões, paz na terra, equilíbrio social. Mas também encontramos passagens pessimistas, por assim dizer, que tratam da tribulação, apostasia, guerras, anticristo, perseguições. E uma passagem em Apocalipse que fala de um reino de Jesus de 1000 anos. A nossa dificuldade, meus irmãos, ela está em organizar a ordem e a intensidade de cada uma dessas passagens. Eu separei aí para nós 3 passagens otimistas e 3 passagens pessimistas. Vamos aos textos? Vamos começar lá em Salmos, o Salmo de número 2. Lembrando que o livro de Salmos não tem capítulos, não é? O livro de Salmos é uma coletânea de salmos. Então, ou você fala Salmo 2 ou Salmo de número 2, os Salmos, dá uma pausa para os 2 pontos 2, mas jamais Salmos capítulo. Não, aí não. Então, Salmo de número 2, os versos de 7 a 9. Eu vou ler aqui na Almeida do século 21. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Meus irmãos, esse salmo, ele é considerado um salmo messiânico, que fala a respeito de Jesus. E o texto começa com uma rebelião, uma revolta contra Jesus. Olhem só os versos 1 e 2. Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os seis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. O ungido é Jesus. Meus irmãos, os termos Messias, Cristo e ungido, eles são o mesmo termo, tá? Em 3 idiomas diferentes. Então, nós que somos cristãos, nós somos messiânicos, nós somos ungidos, por assim dizer, é o mesmo termo. Então, basicamente, o texto está falando assim: os seis, os príncipes, estão se revoltando contra o Senhor e contra Jesus, e contra o Messias. E quando a gente olha esse texto aqui, a gente fica pensando, quando é, ou como é que isso vai acontecer? Essa rebelião contra Jesus, ela será uma rebelião em não converter-se a Jesus? Será rebelião em matar Jesus, uma cruz romana? Ou vai ser países levantando guerra e levantando exércitos contra Jesus? Mas por que essa passagem está como otimista? Porque Jesus está vencendo. Então a gente olha e pensa, bom, quando e como isso vai se cumprir? Vamos agora lá para Isaías, capítulo 11. Isaías recebeu na história, meus irmãos, o apelido de o Evangelho do Antigo Testamento, por ser o livro do Antigo Testamento com mais referências, mais profecias a respeito de Jesus.
Isaías 11, os versos 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, não é? E a gente olha e fica pensando, isso aqui é alguma ilustração? É alguma figura de linguagem? Se é, o que significa? E se não é, se é uma passagem que ocorrerá literalmente, quando será isso? Ia ser legal, não seria, meus irmãos? Uma criança pequena conduzindo ali, ó, um lobo, um leão. Ia ser interessante a gente ver isso, né? Eu sei que de vez em quando aparece um vídeo de alguma criança asiática brincando com cobra, né, fazendo umas coisas assim, mas esse texto não fala de uma exceção, né, de um animal criado em cativeiro. Esse texto ele fala de uma transformação em toda a criação, toda a natureza. Então, mais uma vez, a gente olha e pergunta, quando e como isso vai acontecer? Vamos para o Evangelho de Mateus? O evangelho que mais fala sobre o reino. Pastor, mas você não disse que o reino foi o principal tema que Jesus pregou? Sim, foi. E Mateus dava essa ênfase de Jesus como rei. João dá ênfase de Jesus como Deus, ele mesmo fala no seu livro. Lucas mostra a humanidade de Jesus. Inclusive, Lucas, mesmo sendo mais distante de Jesus, foi o que mais relatou a sua infância. E Marcos coloca ali Jesus como servo. É interessante como os evangelhos se completam, né? Um fala da divindade, outro da humanidade, um dele como Senhor e Rei, outro dele como servo. Mateus 19, o verso 28, diz o seguinte. Jesus falando. E todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Desculpa, meus irmãos, eu li o 29. É o 28, um pouquinho antes. E Jesus lhe disse, em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, na minha versão está regeneração, mas talvez para alguns esteja ressurreição, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí segue o texto falando sobre aquilo que os discípulos deixaram. E aí, meus irmãos, nós olhamos uma passagem como essa e a gente fica pensando, como assim? Eles vão julgar na redenção? Vai ser após a ressurreição? Vai ser antes? Eles julgarão as 12 tribos de Israel ou vão julgar todo mundo? Esse julgar é simbólico? Como que é isso? E mais uma vez, a nossa dificuldade está entre quando e como essas coisas acontecerão. Agora, quando a gente olha para os textos escatológicos, nós não temos apenas isso, a terra cheia do conhecimento do Senhor, o leão vegano e os discípulos julgando as 12 tribos. Nós temos passagens que causam um certo receio. E muitas vezes, né, essa conotação pessimista, por assim dizer, ela deu tom ao termo apocalipse. Ninguém, quando utiliza, ouve a expressão apocalíptica, pensa num planeta restaurado de paz e harmonia. A gente pensa em tragédia. Por conta de passagens, né, como essas que estão aí no segundo ponto. Primeira delas, em 2 Tessalonicenses 2, os versos de 3 a 4.
Meus irmãos, as duas cartas aos Tessalonicenses, elas são muito importantes para falarmos sobre escatologia, tá bom? 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Aí você olha aqui e você pensa, ué, estava indo tudo tão bem? E olhem só, para colocar mais lenha aí na nossa cabeça que está pegando fogo. Olhem só os 2 primeiros versos. Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, textos que nós lemos na aula passada, né? De maneira nenhuma precederemos os que dormem. Na primeira carta, Paulo falou isso. Na segunda carta, Paulo retoma esse assunto com um alerta. Olha só o verso 2. Vos pedimos que não mudem facilmente o vosso modo de pensar. Opa! Nem fiquem assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós. Olha lá, meus irmãos, estava rolando umas fake news na igreja de Tessalônica. Parece até que chegou uma carta atribuída a Paulo e não foi Paulo que assinou. Aí Paulo fala, meus irmãos, calma, não há nada disso. Mas olha só a frase final do verso 2. Como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ué, o mesmo Paulo que falou que nós vivemos o fim do mundo, os últimos dias, você ouviu a vida toda os pastores falando, né? Que viva como se Cristo fosse voltar amanhã. Aí você olha aqui, Paulo fala, parece que ele está dizendo que a vinda do Senhor não está próxima. Aí a gente pergunta, como assim, Paulo, a vinda do Senhor não está próxima? Aí vem o texto que nós lemos. Que antes disso, né, antes da vinda do Senhor, ocorrerá a apostasia e a revelação do homem do pecado, do filho da perdição, que muitos aí chamam de anticristo, apesar de Paulo não utilizar esse termo. E aí começa a confundir nossa cabeça. Como se não bastasse, nós também temos Lucas, capítulo 18. Vamos lá para Lucas? Meus alunos e os irmãos da igreja que estão aqui sabem que Lucas é o evangelho mais legal. Lucas 18, verso 8, é a parábola, o início do capítulo 18, é a parábola do juiz iníquo e aquela viúva que insistia na oração. E Lucas fala que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desanimar. E aí esse texto, né, no verso 8, termina com Jesus dizendo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Jesus coloca um cenário não muito legal para a sua vinda. Tipo assim, quando eu voltar, vocês vão continuar crendo em mim ou não? Isso parece coerente com 2 Tessalonicenses 2. Mas fica um pouco estranho quando a gente olha para os Salmos, Isaías e Mateus. E mais uma vez, nós precisamos entender o quando e o como essas coisas vão acontecer. Vamos para Apocalipse. Uma vez estava conversando com uma irmã, e aí nós falamos sobre Apocalipse, e ela falou assim, mas eu não entendo. Se o nome do livro é Revelação, por que é o livro mais difícil de entender? Deveria ser o mais fácil. Mas a ideia de revelação, meus irmãos, essa literatura apocalíptica, literatura de revelação, ela é um gênero, né, um estilo de escrita muito comum ali naquele momento, em que você tem um homem, um ser humano, você tem um ser sobrenatural,
que normalmente é um anjo, e esse ser sobrenatural, o que ele faz? Ele revela, por isso que vem o nome na revelação. Ele revela uma mensagem oculta aos homens. E essa revelação sempre traz uma linguagem muito figurada, muito hiperbólica. Nós temos isso, por exemplo, em Daniel. Metade do livro Daniel é de profecia apocalíptica. Chega uma hora que Daniel até cai, fica sem força. E aí, de tanta coisa que ele viu ali. Então, os anjos vêm e começam a revelar coisas para ele. E com Apocalipse é o mesmo contexto. Então, nós temos revelação, e aí João está recebendo essa revelação do próprio Jesus e também de alguns anjos que aparecem ali. Apocalipse 13, os versos de 5 a 7. Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também foi-lhe permitido atacar os santos e vencê-los. Olha só. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E aqui o texto, de maneira intencional, ele pega o termo que muitas vezes as expressões que a Bíblia utiliza para o reino de Jesus, né? Tribo, povo, língua e nação. Então, a besta, né? Besta é o termo, tá, meus irmãos? Não estou xingando ninguém, não. A besta que está blasfemando e atacando os santos, ela tem permissão aí de ter autoridade, ó, dada autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. Bom, nosso desafio é pegar essas passagens e entender como e quando elas ocorrerão. E nós temos também a nossa principal passagem da aula de hoje, que é Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, os versos... Eu coloquei de 1 a 5, mas vamos ler um pouquinho mais? Vamos ler até o 10. Porque a partir do 11 nós temos o juízo final. Apocalipse 5, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Daí que vem o nome milênio. Lançou no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal nas testas e nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, nós lidamos com esses textos e aí a gente precisa entender o que acontece entre o já e o ainda não
e como aquele reino que começou tão pequeno, assim como um grão de mostarda, vai se tornar aquela coisa grandiosa. E aí o desafio dos estudantes de teologia, dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia e da igreja de modo geral, como eu falei, é entendermos quando e como essas coisas ocorrerão. Como a expressão milênio, ela aparece somente aqui em Apocalipse, você não tem nenhuma outra profecia que fale de 1000 anos ou milênio, o que acontece é que muita gente entende, opa, peraí, então essas passagens otimistas de bênçãos, de prosperidades, elas ocorrerão no milênio. E aí colocam essas passagens pessimistas ou antes da prisão de Satanás, ou no momento em que ele será solto e vai fazer ali uma espécie de insurreição. Tudo bem, meus irmãos, até aqui? Tudo ok? Podemos prosseguir? Bom, vamos lá então. Eu gosto muito de usar essa ilustração do quebra-cabeça. A escatologia é como um quebra-cabeça. Nós temos que pegar as peças que estão espalhadas pela Bíblia e ir encaixando-as para que possamos enxergar o todo. Então, se a gente olha uma passagem isolada, a gente vai começar a criar a teoria da conspiração. Mas quando a gente começa a pegar todas essas passagens e vamos encaixando, a gente consegue ver a imagem completa, a imagem total do que é a escatologia. Um termo técnico que a teologia utiliza é harmonizar. Nós precisamos harmonizar as passagens. Nós precisamos ler as passagens em seu contexto, entender o que elas significam, depois juntá-las de maneira organizada, de maneira sistemática, e aí eu consigo fazer uma afirmação. A tribulação vai ser isso, o milênio vai ser aquilo, etc. E tal. Outra coisa importante sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro único que merece uma atenção diferente dos demais livros. Não tem como nós negarmos isso. Se Apocalipse fosse um livro, uma narrativa como os evangelhos são, por exemplo, aí seria muito mais fácil entendê-lo. É só você ler, vai ser exatamente isso. Mas não é. De vez em quando aparece pessoas que lêem Apocalipse dessa forma. Então, quando o João fala que viu o gafanhoto, as pessoas ficam assim, eu acho que esse gafanhoto são os soldados da Força Aérea. Aí mostra um helicóptero de guerra, assim, os soldados com os capacetes, com as armas, com os paraquedas. Não é esse o propósito, né? Para a gente tentar encaixar com coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o século passado. Um irmão que nasceu no ano 1900. Com 14 anos, ele vê a Primeira Guerra Mundial. Com 36, ele vê a Segunda. Depois ele vê a Guerra Fria. Ele vê o comunismo perseguindo cristãos no mundo. Ele vê a bomba atômica. Ele vê um troço novo chamado internet. Ele vê a ONU sendo criada. Ele vê os judeus voltando a ter um país no Oriente Médio, mais de 1900 anos depois, e ainda vencendo as guerras contra os árabes, que são seus primos. Meus irmãos, se imaginem como vai ficar a cabeça desse irmão. Quando ele chegar nos 60 anos dele, a escatologia dele, meus irmãos, já vai ser extremamente influenciada por tudo isso que ele está vendo. E aí nós temos autores do século passado que a gente lê e eles falam assim: quando a Bíblia fala que a destruição virá do norte e está se referindo à União Soviética, quando a Bíblia fala isso, está se referindo à ONU, quando a Bíblia fala que o planeta vai ser destruído com fogo,
ao arsenal nuclear dos Estados Unidos e das outras grandes potências que vão explodir em bombas atômicas. E aí nós estamos em 2025, e apesar de não ser o melhor momento da história, parece que o pior nesse sentido já passou. Então, muitas pessoas, nós temos isso escrito em livros, tá, meus irmãos? De autores do século passado que falavam, olha, a besta é o fulano de tal. Nós que estamos num país de cultura de matriz católica, toda vez que muda o Papa, começam os burburinhos, não é? Porque alguém profetizou, porque, olha, essas cabeças são esses papas. Olha, porque a profecia de Apocalipse que falava de Roma cabe no Vaticano, porque o Vaticano fica em Roma. Não é essa a ideia. Apocalipse ele é um livro diferente, ok? Mas, ao mesmo tempo, Apocalipse ele é o último de 66 capítulos, que são os 66 livros da Bíblia, e o último capítulo só será entendido quando os demais também forem. Então, as outras passagens que nós lemos, de Isaías, de Salmos, dos Evangelhos e de Tessalonicenses, elas nos ajudam a entender as passagens de Apocalipse. Se nós formos direto para o Apocalipse, aí vai dar confusão. Então, nós precisamos juntar esse quebra-cabeça e precisamos respeitar também as diferenças do livro de Apocalipse. E aqui, meus irmãos, olha só que coisa feia, né? Quanta informação. E aí, meus irmãos, eu procurei fazer uma pequena tabelinha comparando aí o que cada posição entende, né? A respeito desse desenvolvimento do rei. Nós vamos passar os próximos minutos nessa tabelinha, aí vamos para o intervalo. Na volta do intervalo eu vou mostrar algumas imagens e aí nós vamos dedicar a maior parte do tempo depois do intervalo para discutirmos um pouco acerca dessas posições. Então lá em cima nós temos as posições, o pré-milenismo, o dispensacionalismo, o amilenismo e o pós-milenismo. E no nosso canto esquerdo nós temos os temas, né? O que eles entendem sobre o milênio, sobre a tribulação, sobre a volta de Jesus, sobre as bênçãos que estão espalhadas na Bíblia e alguma característica de cada uma dessas posições. Se vocês quiserem ir printando, tirando foto enquanto isso, para deixar aí duplicado, fiquem à vontade, tá? Vocês preferem que eu aborde por tema? Então, o milênio, que cada um pensa, ou que eu aborde por posição? Ou tanto faz? Acho que posição ia ficar melhor, né? O entendimento. Por posição? Tá bom, então. O pré-milenismo, que também é chamado de pré-milenismo histórico, eles interpretam esse milênio de Apocalipse 20, futuro, ele ainda vai ocorrer, literal, então eles vão dizer que será realmente 1000 anos, e terreno. Então Jesus ficará durante 1000 anos aqui no planeta, reinando sobre as nações. Eles interpretam dessa forma. E vejam, é um reinado com a igreja glorificada. Porque o texto não fala que eles se viveram e reinaram com Cristo? Então, eles entendem que a igreja que reinará com Jesus no milênio, a igreja dos ressurretos. Ressurretos e também glorificados. Tribulação. O pré-milenismo entende que a igreja passa pela tribulação. É o que nós chamamos de pós-tribulacionista. Então, a igreja está passando pela tribulação, Jesus vem e ele ressuscita os mortos, ele glorifica aqueles que estão aqui, aqueles que não serviram a besta,
E durante 1000 anos, Jesus reina aí com a sua igreja, e eles com os corpos glorificados, assim como o corpo de Jesus é um corpo glorificado. Jesus volta antes do milênio e após a tribulação. Ele encerra a tribulação e inaugura o milênio. Nesse milênio, né, nesses 1000 anos, Satanás é preso, e as bênçãos, né, todas essas passagens otimistas que nós vimos, elas serão cumpridas no milênio. Então, durante 1000 anos, teremos Jesus aqui na Terra, a igreja ressurreta, o cordeiro e o leão andando juntos, e o diabo preso. Uma característica do pré-milenismo: ele é o mais antigo e o mais simples, por assim dizer. Talvez se você pega uma pessoa e joga os textos para ela, assim, se ela só ler sem se aprofundar, ela vai ter uma posição bem parecida com o pré-milenismo clássico. E qual que é o pré-milenismo histórico? E qual que é a diferença do pré-milenismo para o dispensacionalista? O dispensacionalista, ele também crê que esse milênio será futuro. Eu coloquei ali um mais literal, porque eles são muito literalistas quanto às profecias. Vamos falar mais sobre isso. E que o reino, né, esse reino milenar, será com Israel convertido e a igreja glorificada. Já temos uma diferença grande. Porque vamos dar um salto para a característica do dispensacionalismo ali embaixo. Distinção entre Israel e igreja. Essa talvez seja a principal diferença do pré-milenismo histórico para o dispensacionalismo. O termo dispensacionalismo, meus irmãos, ele vem de dispensação. A ideia, apesar deles não gostarem muito dessa expressão, a ideia de que a igreja há um parêntese na história. Deus tratou com Israel um tempo, Deus dá uma pausa com Israel, começa a tratar com a igreja e depois ele retoma com Israel lá na frente. Sobre a tribulação, a igreja não passa, então eles são chamados pré-tribulacionistas, mas vejam, Israel passará pela tribulação. Então, assim, se a igreja não passa pela tribulação, o anticristo será anti o quê? Ou anti quem? No dispensacionalismo, ele será anti-Israel. Então, Jesus vem e arrebata a igreja, e aí o Espírito Santo é retirado, porque ele habita os crentes e não tem mais crente, e aí ele vai tratar novamente com Israel. E aí, nessa tribulação, Israel é convertido, Jesus volta com a igreja ressurreta e glorificada, inaugura o milênio, ele volta com a igreja, né? A igreja não está aqui, ele volta com ela. E aí, no milênio, as bênçãos se cumprem, inclusive o reino e o trono de Davi. Por que eu falei que eles são mais literais? Porque eles olham assim: se existe profecia do Antigo Testamento para ser cumprida no milênio, essas profecias têm que ser para o povo a quem foi prometido. Então, eles olham para o Antigo Testamento da mesma maneira que o pré-milenismo histórico. Mas eles trazem Israel numa posição muito mais forte do que o pré-milenismo histórico. O dispensacionalismo, meus irmãos, ele é muito forte no meio pentecostal, apesar de que o dispensacionalismo dos pentecostais é um pouco diferente das outras visões, mas não vamos entrar nisso aqui agora. E ele também é uma condição sine qua non de alguns movimentos, como Batista Regular, Batista Bíblica. Esses caras são dispensacionalistas assim de confissão. Não tem como você ser um pastor, por exemplo, e não ser dispensacionalista. Isso faz parte assim do DNA desses grupos. Ok? Bom, nós temos aí o amilenismo. Particularmente, meus irmãos, é a minha posição.
E vocês não precisam seguir na minha posição, tá? Eu só estou falando aqui para ser honesto com vocês. Vai que alguém pense assim, eu acho que o pastor, quando falou do amilenismo, os olhos deles brilharam mais. É a minha posição, não tem muito o que fazer, mas particularmente é a minha posição. O que o amilenismo entende? Que o milênio, ele ocorre entre as duas vindas de Cristo. Não na Terra, no céu. Então, qual que é o entendimento do amilenismo? Nós já estamos no milênio. Então, não é que o amilenismo nega a existência do milênio. Eles negam essa literalidade, esses 1000 anos de duração. Então, o amilenismo entende que entre as duas vindas de Jesus, nós temos o milênio no céu e a igreja na terra. Apocalipse fala de tronos, fala de almas, né, em Apocalipse 20. Lugar de alma é no céu. Tronos em Apocalipse aparece mais de 20 vezes. Todas as vezes é no céu que aparece. A tribulação. A igreja passa pela tribulação. Nesse sentido, o amilenismo ele é semelhante ao pré-milenismo. Mas a tribulação no amilenismo, ela não é, talvez, tão drástica quanto é no pré-milenismo. O amilenismo entende que a tribulação, ela ocorre ao longo da história, conforme o evangelho avança, em meio à luta, desafios, mas que no final haverá uma intensificação quando Satanás for solto ou restituído ao seu poder. Quando Jesus volta no amilenismo, ele volta após a tribulação e inaugura a eternidade. Então, as outras duas posições, Jesus volta e inaugura o milênio. E depois do milênio, nós temos o estado eterno. O amilenismo, como ele puxa o milênio para hoje, quando Jesus volta, já começa a eternidade. No amilenismo, as bênçãos do Antigo Testamento e do Novo, elas não são para hoje. Elas são para o estado eterno, para os novos céus e a nova terra. Então, o amilenismo entende que as passagens que desde o Antigo Testamento falam de um local restaurado, elas são, assim, flashes daquilo que nós temos em Apocalipse 21, 22, quando João vê o novo céus e uma nova terra. Uma característica do amilenismo. O amilenismo tem uma ênfase muito forte no já. Lembra do reino já ainda não? O amilenismo dá uma ênfase muito forte no já. De todas as posições é a que tem essa ênfase no já mais forte. O pós-milenismo. E aqui, meus irmãos, é engraçado, porque no meio batista, pelo menos, o pré-milenismo histórico, batista da convenção, ele é majoritário. Como nós estamos num país pentecostal, todo mundo já ouviu falar do dispensacionalismo. Deixados para trás, por exemplo, ele é uma obra de ficção, mas é baseada numa visão dispensacionalista. Aquele arrebatamento que sai a pessoa e fica só a roupa, né? Isso é a influência do dispensacionalismo na nossa cultura. Então, assim, toda vez que eu falo sobre esse assunto, quando eu falo do pré-milenismo histórico e do pré-milenismo dispensacionalista, as pessoas interagem normal, porque elas mais ou menos sabem o que é. Quando chega o amilenismo, o pessoal pergunta bastante, porque gera muitas coisas. Peraí, se é isso, então, e aquela passagem? E aí, quando chega no pós-milenismo, que muitos tratam aí como o patinho feio das posições, fica um silêncio assim na turma, porque é algo tão novo que o pessoal não consegue nem perguntar a respeito. Bom, o pós-milenismo, eles entendem o milênio como futuro, terreno, mas simbólico. Então, eles não vão entender que vai ser literalmente 1000 anos. Eles entendem que vai ser um período longo de tempo. E eles também não vão levar as passagens de bênçãos ao pé da letra. Vão entender que aquelas passagens simplesmente mostram um domínio pleno sobre a criação. O milênio, para os pós-milenistas, ele vai ser o ápice da igreja e do evangelho. A editora Monergismo, de Brasília, é uma editora pós-milenista. R.C. Sproul, que faleceu alguns anos atrás, é autor do livro Somos Todos Teólogos, também era um pós-milenista, né? Jonathan Edwards,
alguns reformadores também. A volta de Jesus. Jesus volta após o milênio, olha só, e volta para a eternidade. Porque, meus irmãos, quando a gente vai para Apocalipse 20, apesar de Jesus estar reinando, o texto não fala de Jesus ter voltado, se vocês lerem com atenção. Então, o que eles entendem? Que Jesus volta após o milênio e inaugura a eternidade. Nesse ponto é um pouco parecido com o amilenismo. As bênçãos que aparecem na Bíblia, eles entendem que vão se cumprir com a igreja durante os 1000 anos. Então, aquela passagem que diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus, eles entendem que isso será durante os 1000 anos. Característica, a mais otimista, né? Por quê? Olha a tribulação. Eles entendem, meus irmãos, que a tribulação já ocorreu. Eles entendem que as passagens bíblicas sobre tribulação falam sobre eventos do primeiro século, para os leitores originais. É o que nós chamamos de preterismo. Lembra do pretérito mais que perfeito? Então, preterido é o que ficou para trás. Então, eles entendem que as profecias sobre tribulação se referem àquela geração. Então, se a grande tribulação ficou para trás, o reino está avançando, o nosso futuro é otimista. Basicamente isso. Apesar, meus irmãos, de muitas pessoas criticarem o pós-milenismo, tem algo que eu acho muito interessante. Nós falamos tanto de missões, de avivamento, de reformas, de cosmovisão, não falamos? A gente fala tanto de mudança, de impacto, a igreja tem que impactar, tem que transformar. E aí, quando tem uma posição do milênio que fala isso vai acontecer, muitas pessoas vão se converter, o cristianismo vai influenciar culturas, vai influenciar nações, vai influenciar a política, a ciência, tudo. A gente olha e fala assim, esse aí é inocente demais. Mas peraí, a gente não fala o tempo todo disso? A gente não ora por avivamento? Por que então, quando vem uma posição falando que vai ocorrer muitos avivamentos, tá, numa escala global, a gente descarta essa posição, não é mesmo? Rapidinho aqui, meus irmãos, nesses próximos 3 minutos, vão anotando aí as dúvidas de vocês. Olha só, no pré-milenismo histórico, nós estamos na era presente. Essa era presente é marcada por uma guerra espiritual, em que o evangelho avança, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, mas isso também atrai os inimigos. Então, ao mesmo tempo que o evangelho avança, o ódio dos inimigos também avança, até que chega a tribulação. E aí a igreja está sendo atribulada pelo mundo, e aí vem Jesus, essa setinha vermelha, ele volta aqui, ele glorifica a igreja, e ele reina, né, durante 1000 anos. E aqui Satanás é preso. Ao final do milênio, Satanás é solto, ele tenta fazer uma revolta, mas é impedido, e aí inicia o estado eterno. Algumas pessoas não sabem se ficam com o pré-milenismo histórico ou com o dispensacionalista. Então, o que eles fazem? Eles começam a dizer que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Enfim. Olha o dispensacionalismo, meus irmãos. Que coisa assustadora. Eles creem que nós estamos aqui na era da igreja. E aí ocorre o arrebatamento, que é a primeira etapa da volta de Cristo. No dispensacionalismo, não é que Cristo volta 3 vezes, mas ele volta em 3 etapas. Ele arrebata a igreja, e aí nós temos o julgamento da igreja, que eles chamam de bema de Cristo, onde os crentes também são ressurretos. E aí nós temos 7 anos de tribulação, metade desses 7 anos é uma tribulação, a outra metade é a grande tribulação. Talvez o anticristo até flerte um pouco com a nação de Israel nesse período, e depois passa a persegui-la. E aí eles entendem que, na verdade, o Messias já veio. Né? Ao final da tribulação, Cristo volta e julga as nações. E aqui, meus irmãos, as nações no sentido político mesmo, tá? Jesus vai julgar as nações da maneira como elas trataram Israel na tribulação.
Quem foi bonzinho com Israel vai ter benefício no milênio. Quem foi malvado com Israel será punido no milênio, por assim dizer. E aqui ele volta com Israel convertido, um Israel próspero, um Israel que cumpre as profecias que foram prometidas a ele, e uma igreja de ressurretos. Depois Satanás é solto, depois de 1000 anos, ele tenta fazer uma insurreição ali em Jerusalém, é derrotado, e aí nós temos o juízo final, que eles chamam de grande trono branco. O amilenismo é o mais sem graça. Não dá nem para fazer filme com isso, olha só. O amilenismo entende que Cristo, no primeiro século, Cristo ascendeu ao céu, o diabo foi preso, essa prisão no amilenismo é uma limitação, e aí nós temos o milênio no céu e a igreja na terra. O evangelho avança com altos e baixos, né? Depois desse período, Satanás é solto e ele deixa a tribulação intensa, porém vai ser uma tribulação rápida, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. E aí, Jesus volta, e lembra que Tessalonicenses fala que os mortos ressuscitarão primeiro? No dispensacionalismo, os mortos ressuscitam primeiro alguns anos antes. No amilenismo, esse primeiro, ele é quase que instantâneo. Ressuscitou os mortos, transformou os vivos, e aí vem o arrebatamento, e aí vem, o juízo final. O pós-milenismo. Satanás tentou destruir a igreja no primeiro século, mas não conseguiu. Ele está derrotado agora. Ele não consegue vencer a igreja. A igreja vai avançando, e aí a igreja avança tanto que o milênio começa, esse período longo. Satanás, que está derrotado, tenta fazer uma revolta, mas é impedido. A grande tribulação ficou para trás. Ele é impedido de fazer essa revolta, porque Cristo volta e impede a sua revolta, e aí nós começamos o estado eterno. No pré-milenismo, o pré-milenismo histórico, o que eu vejo como uma vantagem dele, por assim dizer, é que ele de fato é uma visão mais simples. Parece-me que se você pegar a Bíblia e der para uma pessoa que nunca ouviu nada sobre esse assunto, e ela lê ali na primeira vez, a segunda vez, me parece que é o mais natural de ser formado em nossa cabeça. Eu vejo isso como uma vantagem do pré-milenismo. O amilenismo, apesar de muitas pessoas franzirem a testa quando o amilenismo diz que o diabo já está preso, que ele já está limitado, essa prisão de Satanás no amilenismo é a única coisa que explica por que a grande tribulação não é hoje e será apenas no futuro. Porque qual que é a ideia do amilenismo? O diabo perseguiu a igreja no primeiro século, não conseguiu destruir, foi limitado. E nos últimos dias ele é restaurado, por assim dizer, a sua posição, e aí ele persegue a igreja novamente. Então, por que a grande tribulação não ocorre hoje? Porque ele está limitado no amilenismo. As outras posições, o diabo não está limitado hoje, mas a gente não vive a grande tribulação. Aí a grande tribulação começa meio que do nada, assim, sabe? Não existe uma causa espiritual para ela começar. E aí só depois ele é preso. E aí depois ele é solto de novo. Então você tem a derrota de Satanás no primeiro século, né? Nós lemos aqui alguns textos, que Jesus despojou os principados e potestades. Nós temos a derrota de Satanás quando ele vai ser amarrado no milênio. E nós teríamos aí uma terceira derrota de Satanás, que seria após o milênio. Então, como é que se ele vai ser derrotado 2 vezes, como é que eu posso dizer que ele é derrotado já, né? Então, apesar de muitas pessoas terem dificuldade com essa ideia do amilenismo, da prisão de Satanás, essa é a única posição que dá uma causa espiritual para a tribulação. O pós-milenismo, apesar da gente muitas vezes não dar o devido valor, é uma posição muito coerente.
Porque muitos dos textos que falam sobre tribulação, eles estão ali naquele contexto, né? Então, a igreja viveu uma tribulação. Os judeus viveram uma tribulação. Né? O templo foi destruído. E o dispensacionalismo, eu acho que eles deram um upgrade, por assim dizer, no pré-milenismo. Porque se o pré-milenismo quer cumprir as bênçãos do Antigo Testamento no milênio, o dispensacionalismo chega e fala assim, mas espera aí, essas bênçãos foram feitas a uma nação específica. Então, essa nação tem que ser protagonista no milênio. Agora, olhem só que interessante, né, meus irmãos? O sermão escatológico de Jesus, o sermão profético, Mateus 24, Mateus 28 e Marcos 13, ele surge quando os discípulos perguntam sobre o templo, né? Que Jesus falou que o templo seria destruído. E aí, nesse sermão, Jesus falou que aquela geração não passaria sem que aquelas coisas ocorressem. E o templo foi destruído menos de 40 anos depois. E o templo está destruído até hoje. E você não tem no Novo Testamento nenhuma passagem que fale sobre a reconstrução do templo. Você não tem. Nenhuma profecia. Agora, como o dispensacionalismo entende que Israel terá esse papel lá na frente, eles são obrigados, por assim dizer, a reconstruir o templo. Então, todo mundo já ouviu falar, né? O anticristo vai reconstruir o templo, né? Os judeus têm um projeto ali para reerguer o templo, e talvez até tenham mesmo, não duvido disso. Mas a questão é assim, você não tem no Novo Testamento nenhuma promessa de que um terceiro templo vai ser reerguido. Né? Você tem, inclusive, Jesus se colocando como templo, né? Jesus não disse que ele era o trono, mas disse que ele era o templo. Só que como o dispensacionalista, ele precisa, por assim dizer, colocar Israel no meio do milênio como protagonista, eles são meio que obrigados a reconstruir o templo. Agora, como é que o pós-milenista vê isso? Não, Jesus falou que o templo ia ser destruído, o templo foi. E o autor de Hebreus falou que o sistema sacrificial do templo estava caducando e está para morrer. Então, só algumas informações aqui com pontos fortes e pontos fracos de cada posição. Alguém mandou pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Janete, no amilenismo, o que seria a limitação de Satanás? Essa limitação é para que ele não enganasse mais as nações e não acusasse mais o povo de Deus. Porque qual que é o entendimento do amilenismo? Quando a gente lê Apocalipse 20, a gente não tem menção daquelas profecias otimistas que nós vimos no Antigo Testamento, não é? A gente não tem menção delas. O que acontece com as outras posições é que elas precisam colocar essas bênçãos em algum momento. E aí, como elas veem o milênio aqui dando sopa, elas colocam no milênio. Mas como Apocalipse 20 descreve a prisão de Satanás? Para que ele não enganasse mais as nações. Qual que é a ideia? Durante séculos, Satanás enganou as nações. Durante aí 3.000 anos aproximadamente, Deus só se revelou a uma nação específica. E essa nação, ela devia se tornar atraente para os outros, né? Para os outros povos, nação de Israel. Depois que Jesus ascendeu ao céu, a ordem se inverteu, não há mais atraiam, agora vão, né? Vão fazendo discípulos por todo mundo, né? Vão por aí espalhando a minha mensagem. Então, a ideia no milenismo é que se Satanás não tivesse sido limitado no primeiro século, ele teria esmagado a igreja. Mas aí Deus limitou, a igreja avança, ele continua tentando, ele continua blasfemando, mas ele não tem o poder que ele tinha antes.
E aí, no final dessa era, quando esse poder vai ser restaurado, por assim dizer, ele vai implementar uma grande perseguição à igreja. Professor, Diga, Faria. qual a interpretação do senhor de 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18? Deixa eu ir lá. 1 Tessalonicenses 4, Do 16 ao 18. 16 ao 18. Aqui. Porque ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Bom, Faria, eu sou amilenista, tá? Então, eu vou dar uma interpretação amilenista. Essa voz, ela ocorrerá aqui, essa trombeta, e aí Jesus vem, o que ele faz? Ele ressuscita os mortos, ele arrebata os vivos, e ele traz o juízo final. Que é a ordem que ele coloca aqui, né, no 16. Jesus descerá, os que morreram ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos seremos arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor. Qual que é a ideia no amilenismo? Esse primeiro e depois que aparece, o amilenismo não entende que é uma diferença de 3 anos ou 7 anos. Não é assim, ressuscitou os mortos, passaram alguns anos, arrebatou os vivos. Ele entende que é assim, ressuscitou os mortos, arrebatou os vivos. Quase que instantâneo. E eu acho esse texto aqui muito bom, por quê? Olha só o que o verso 7 diz, 17, que ocorrerá depois do arrebatamento. Ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, depois do arrebatamento, começa a Mas o senhor acredita que isso é antes da tribulação, depois da tribulação? Essa parte que... entendi. Eu acredito que isso será depois da tribulação. Mas baseado em qual versículo o senhor fundamenta? Que isso será depois da tribulação? Isso. Ou... Uhum. Que será depois da tribulação. Faria todo o texto que fala sobre tribulação, né? Porque você tem Apocalipse 19, você tem ali a besta e o falso profeta colocando a marca dela nos braços, nas mãos e nas testas, né? Aquilo ali é uma tribulação. Tessalonicenses fala, né, dos falsos milagres, Apocalipse fala do falso profeta, Mateus 24 fala que dos prodígios e, se fosse possível, enganará até os eleitos, e que, na verdade, por amor aos escolhidos, né, que Jesus iria aliviar isso. Tribulação na Bíblia, ela sempre aparece para crente, né? Então, quando a gente olha o estrago que Roma fez no primeiro século, não teria motivo para a gente olhar e falar assim, nós não passaremos por isso, né? Isso não é para nós. Jesus falou, né, de vocês serem levados aos tribunais, que serão odiados por todas as nações. Jesus, inclusive, falou, né, ainda não é o fim, mas quando vires o abominável, né, então virá o fim, né? Então, Jesus coloca ali que os fiéis verão o fim, né? As profecias sobre o derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é uma promessa para os últimos dias. Então, como é que eu posso dizer que Deus vai tirar o Espírito Santo nos últimos dias, arrebatando a igreja, sendo que Joel e Atos, né, com a pregação de Pedro, dizem que um sinal dos últimos dias é ter o Espírito Santo, e sendo que Jesus falou que o Espírito Santo estaria para sempre conosco, né? Se ele vai estar para sempre conosco, ele não vai ser retirado da terra depois. Apocalipse fala, né, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa a coroa eterna, a coroa da vida. Se a pessoa precisa ser fiel, é porque ela vai ter motivos para não ser, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né?
A Bíblia fala que haverá uma apostasia. Por que haverá apostasia? Porque vai ter gente morrendo, vai ter gente sendo enganada, vai ser difícil ser crente, né? Então, quando eu olho para essa enxurrada de textos, né, e eu não vejo uma. E eu tiro a igreja desses textos, para mim ficam muitas lacunas, né? Esse próprio texto de 1 Tessalonicenses 4, o que acontece depois do arrebatamento é o estado eterno. O 17. Nós seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, assim, eles não são arrebatados para ficarem 7 anos no céu e depois 1000 anos na terra. Eles são arrebatados para que o estado eterno comece, né? Então, quando eu olho esses textos, eu não vejo como tirar a igreja. Eu acho que se nós tirarmos a igreja desses textos, a gente vai ter muita lacuna. E mesmo falando de Israel, né, o sermão escatológico, a gente pode até argumentar isso, porque ali foi um sermão sobre o templo. Mas a igreja de Tessalônica, Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Esse texto não foi escrito para sacerdotes, né? Esse texto sobre aquele que vai se assentar no trono de Deus. Esse texto foi escrito para a igreja. Então, quando eu olho tudo isso, eu não consigo tirar a igreja desses textos, né? Na minha posição particular. Obrigado, professor. Mais perguntas, senhoras e senhores? Bruno, Wellington, Sérgio, Leandria. Pastor, Diga, Wellington. permissão, posso? Pode? Concedida. Teve um momento aí que o senhor comentou sobre o anticristo. Uhum. Se ele é anti, né? O senhor comentou, ele seria anti do quê? Isso tem relação a questão de pós-tribulação? Porque, assim, pelo que eu vi, eu tinha uma visão de pré, né? Claro que não tinha tanto entendimento também, então a gente vai abraçando algumas coisas assim de primeira. Mas eu tenho algumas dúvidas em relação a isso e outras também que não vem ao caso agora sobre, né, calvinista, tal, arminiano, mas tudo bem. Mas o senhor falou assim, anticristo. Então quer dizer que esse anticristo seria a tribulação e depois viria Cristo? Tem alguma coisa relacionada a isso na sua fala? O anticristo, João fala, né, do espírito do anticristo. Aí João fala assim, vocês ouviram que há de vir o anticristo, e já existem alguns pequenos anticristos, por assim dizer, entre vós. A ideia é que qualquer pessoa que se levante contra Jesus é uma espécie de anticristo. O islamismo, por exemplo, é uma espécie de anticristo, se levanta contra a igreja. Agora, quando a gente olha para textos, né, sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, besta, o falso profeta, não são todos, mas muita gente entende que esses termos descrevem a mesma pessoa. Então eles entendem que anticristo, besta ou falso profeta, filho da perdição, abominável, homem da iniquidade, muitos entendem que essas expressões se referem a um indivíduo, né? Aqui o termo anticristo ficou mais popular mesmo. O que eu falei sobre anticristo é assim, o anticristo, né, ou esses outros nomes, é ele quem provoca a grande tribulação. Aí o que eu falei foi assim, se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, por que o anticristo tem esse nome, uma vez que os cristãos não estão aqui? Aí o dispensacionalismo, que é uma visão pré-tribulacionista, eles vão colocar que esse anticristo, ele perseguirá Israel. Então, a ideia de que ele vai enganar o povo para o qual Cristo veio.
Então, essa é a maneira como eles vão argumentar. E o próprio Jesus falou, né? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, como é que eles entendem isso? Eu tenho um anticristo, mas eu não tenho os cristãos. Esse anti vai ser anti quem? Aí eles colocam Israel na jogada. E aí a conversão de Israel se dará, né, no dispensacionalismo, em meio a essa perseguição do anticristo. Agora, o Wellington, minha opinião pessoal, você vai ter um anticristo que vai reconstruir o templo, que vai profanar o templo, que vai perseguir os judeus. Mas isso não aconteceu no primeiro século? O templo já foi destruído, o Messias veio. Então, assim, o que me parece? Opinião pessoal minha. Eles olham para profecias do antigo que se cumpriram no primeiro século e eles a jogam para frente. Porque o Messias já veio, os judeus já foram perseguidos por Roma, Roma quase exterminou os judeus com Nero e... Agora esqueci o nome do outro. Mas, enfim, com Nero e Tito, os judeus perderam a sua terra, o templo foi destruído, ao passo que a igreja primitiva era uma igreja majoritariamente de judeus. Então, você teve muitos convertendo também ali. Então, quando eu vejo isso sendo reproduzido lá na frente, me parece que é pegar coisas que já aconteceram e repeti-las. Minha opinião pessoal. Ok? Entendi, professor. Entendi. Tenho alguns amigos, alguns pastores pentecostais, e eles têm essa visão de pré, né? E eu tinha um pouco de dúvida em relação a isso, porque assim, algumas pessoas falam, se a gente já vive essas aflições, já vive nesse mundo, por que passar numa tribulação, né? Mas eu acredito que, como o senhor falou, se eu estiver errado, o senhor me corrija, a visão que o senhor tem é que já vivemos numa tribulação, é isso? Se eu estiver errado, me corrija. A nossa vida é uma vida do cristão, é uma vida de tribulações. Mas isso, na minha posição como amelianista, isso não anula a grande tribulação. Porque, por exemplo, hoje nós temos uma igreja perseguida em um país, nós temos uma igreja triunfante em outro, nós temos uma igreja com liberdade em outro país. Então, assim, nós temos cumprimentos, assim, tribulações regionais ou locais. A grande tribulação, ela é um negócio em que o mundo todo volta-se contra a igreja, né? Agora, o próprio texto de Apocalipse, né, fala assim, depois disso é necessário que ele seja solto. Então, pensando como amilianista, a Bíblia só fala isso, é necessário. Entendi. Entendi, pastor. Obrigado pela oportunidade. E mandando um abraço, senão eu vou esquecer. O Danilo Bernardino, o pastor, mandou um abraço Opa, ao senhor. manda outro para ele. Amigão. Fala que estou aguardando o concílio dele. Ah, sim, ele falou que foi no do senhor, viu? Falou que o senhor deu aula lá. Mais alguém, meus irmãos? Temos aí mais 4 minutinhos. Aproveitem agora que daqui a pouco vai tocar a última trombeta. Só uma informação importante, meus irmãos. Apesar do dispensacionalismo ter uma ênfase muito forte aos judeus, né, ao que a gente chama de Israel étnico, isso não significa que as outras posições não falem nada a respeito, tá? É que no dispensacionalismo não tem como você ser um dispensacionalista sem entender esse retorno, por assim dizer, com Israel. Nas outras posições, isso varia um pouco, tá? Então, você tem gente que entende que baseado nas promessas aos patriarcas, Deus vai
causar um avivamento, Deus vai preservar a terra, outros entendem que passou, enfim. Mas o fato do dispensacionalismo ter uma ênfase tão grande em Israel não significa que as outras posições não falem nada a respeito dele.